Aí, ó, repete o que você tá falando dela. É, tô sabendo. É, Correios. Não, não. Sou professor, né? Não, não é não. É imitação. Por quê? Uhum. É, né não, só. É, esse que eu tô usando aqui é o 14. É o 14. É, e assim, acho que assim, que dura, pelo menos considerando o meu uso, né? Não fico usando direto e tal. Assim, uso básico, considerando o meu uso, sim, dura o dia inteiro. Se eu botar para carregar à noite, aí eu tiro ele 6 horas da manhã e quando é assim umas 9 horas, assim, entra no 20%, aí deixa lá no econômico até carregar. Agora o outro que eu tinha, que era o. Tinha não, tem ainda. É o. Não é o XP, XR. Lá já tá viciado. Nem sei quantas porcentagem que tem de bateria. Já tá viciado. É. Top. Aí, ó. Boa sugestão para presente. Vamos lá? Ah, mas eu tenho essa dificuldade. De tanto utilizar o digital, o analógico eu tenho que pensar. Espera lá, é 5, 15, 20. Aham. Aham. Ai, ai. Pessoal, vamos lá então. Continuando sobre princípio sólido, a gente viu só o primeiro, né? Só para recapitular, então, qual que é a ideia do Solid? São 5 princípios para ajudar a gente ter um bom design do nosso sistema, ok? O primeiro S de Single Responsibility. Então, isso quer dizer que a nossa classe ela deve ser coesa, deve ter uma única responsabilidade, correto? Então, é aqui o exemplo do robô. Então, ao invés da gente ter um robô que ele é um chefe de cozinha, um jardineiro, um pintor, um motorista, nós teremos um robô para cada responsabilidade, para cada finalidade, certo? Ok. E o contra-exemplo seria o quê? A gente ter essa classe chamada relatório,
e dentro dessa classe ter gerar PDF e salvar no banco. Isso seria um contra-exemplo, a gente aplicando o Solid, o Single Responsibility. O ideal é a gente teria que ter uma classe para relatório e outra classe para salvar os dados do relatório no banco de dados, ok? Vantagens: reuso de código, facilita a refatoração, facilita a criação de teste automatizado, gera menos bugs e menor esforço na compreensão de software, ok? Fica mais organizado, né? E faz mais sentido também, né? Do que você, como na aula de DO que eu estava, um exemplo de concessionária, né? Imagina que você está criando a classe carro e você coloca lá métodos para venda, gestão de cliente. Tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Você pode implementar? Pode. Vai funcionar? Vai. Só que isso vai causar transtornos na frente, quando você for evoluir, ter mais gente, né, implementando, e fica difícil de compreender as coisas também, né? Ok? Toda. Já está aqui na frente a lista. O segundo, o O de Solid, né? Significa open closed, ou seja, aberto, fechado, traduzindo de forma literal. Objetivo: um software ele deve ser aberto para extensão, mas fechado para modificação. E isso, vocês vão ver que esses princípios, eles vão totalmente ao encontro eh, eh, dos princípios, não, como eu posso falar? Para gente, para facilitar a implementação, prediz muito orientação a objetos, programação orientada a objetos, né? Então, principalmente quando a gente fala extensão, né, a gente vai trabalhar com a ideia de herança, certo? Então, resumindo, o que que isso quer dizer? Então, ao invés de você modificar uma classe diretamente, é mais fácil a gente criar uma outra classe que estende algumas funcionalidades de outras, certo? Então, é essa a ideia. Então, o problema que ela resolve, ela proporciona a construção de classes mais flexíveis e extensíveis, capazes de se adaptar a diversos cenários de uso. Então, ao invés da gente abrir uma classe e ficar modificando aquela classe, os métodos, enfim, a gente tem uma implementação base, né? E a cada oportunidade de evolução, ao invés da gente modificar a classe, a gente cria uma outra classe, só que estendendo uma outra base, né? Bom, e aí um exemplo. À esquerda aqui eu tenho um robô que fala que ele pode cortar, e aí entra no processo de trabalho, né? Um work in progress. E aí depois ele aparece com uma nova funcionalidade. Agora eu posso pintar. Então, o que que aconteceu aqui? No braço dele foi tirado a funcionalidade de cortar a faca, agora encaixou-se o rolo de pintar, né? É só uma analogia, né? Qual que seria a ideia de extensão? Ao invés de substituir, né, o braço da faca, colocou-se estender uma funcionalidade que ele continua cortando, mas também agora pintando com rolo, né? Rolo de pintar, certo? E em termos de programação, como é que poderia ficar isso? Então, isso aí é um contra-exemplo, tá? Saúde. Então, imagine aqui que a gente tem uma classe shape, tem um método desenhar, e tem esse método aqui, ó, desenhar retângulo e desenhar triângulo, certo? E dentro desse método desenhar, verifica-se qual é o do tipo da forma, né, que é o shape, e verifica-se, se for retângulo, vai chamar o método retângulo, se for triângulo, vai chamar o método triângulo. E se a gente tivesse uma outra forma de círculo? Se a gente tivesse a necessidade de
de fazer uma implementação considerando círculo, o que que a gente teria que fazer aqui? A gente teria que abrir essa classe shape e incluir um outro ICElf aqui para círculo. Consegue entender? Consegue entender isso? Um outro um else if aqui e um outro método para desenhar círculo. Se tivesse sei lá, uma outra forma aí, um hexágono, por exemplo, adiciona um outro o else if para hexágono e cria um outro método para hexágono. Consegue entender como é que vai enchendo essa classe? E isso é o que a gente quer deixar de fazer. Qual que seria a ideia, então? A gente ter uma única classe que é a shape, que no caso aqui seria uma interface, ou seja, a gente está definindo o contrato, a gente não vai ter uma implementação para draw, que é esse método aqui, e conforme a especificidade, a gente cria um método, uma classe concreta, com um método concreto. Então, com isso, eu continuo tendo vários tipos de shapes, só que conforme a demanda por um determinado shape específico, é muito mais simples de implementar do que, olha só como é que fica mais limpo. À esquerda, você tem um tipo de esforço cognitivo para você ler e entender como está sendo a implementação, e olha só como é que está aqui. É muito mais simples de entender. Vocês que já detêm esse conhecimento básico de orientação a objetos, conseguem entender que se tem a palavra implements, quer dizer que essa classe retângulo, uma classe que ela está implementando alguma interface que é no caso aqui shape. E aí basta você implementar um método concreto nesta classe, certo? É uma forma de substituir a implementação que está lá na interface, certo? Uma vez que a gente já sabe que lá na interface a gente não vai ter implementação, certo? E aí, com isso, com essa ideia do Open Closed, a gente consegue enxergar como é a concretização disso. Fechado para modificações, mas aberto para extensão. É exatamente isso aqui. A gente não precisa agora de ficar modificando uma classe shape. Não. Tendo uma necessidade de uma nova forma, como um círculo, por exemplo, a gente cria uma nova classe círculo, implementando o shape, e lá a gente constrói, implementa o código do método draw. Isso com vários shapes que for necessitado fazer. Consegue entender? Então, é fechado para modificação, mas aberto para extensão. É nesse sentido. Consegue entender? Beleza. Vantagens: extensão de funcionalidades, preserva o código testado, reduz a introdução de bugs, né? Tem uma série de vantagens. Maior flexibilidade, facilidade na manutenção, e também eu colocaria aqui melhor compreensão do código. Melhora muito mais a leitura assim do que assim. Correto? Beleza? Até aqui tudo bem? Então a gente viu o SO de Solid, Single Responsibility, classes coesas, classes que possuem suas responsabilidades bem definidas. O O vem de Open Closed, aberto para extensões, mas fechados para modificações, correto? E o L vem de Liskov Substitution, que é, traduzindo, substituição de Liskov. Liskov, se não me falha a memória, é o nome de uma engenheira de software que descobriu uma forma de resolver esse problema, e aí na construção do livro do Clean Code, eu me esqueci o nome aqui, tá lá no início, mas enfim, na, na, na reunião desses padrões, concebeu-se o Solid, e aí para formar uma palavra que fique fácil de ser lembrada e de falar também, colocou o L não refletindo a característica da implementação, mas o nome da pessoa que descobriu essa solução.
que é Liskov, tá? Por isso que é Liskov, ok? Diferente do O, que é open fechado, e o S de single responsibility. Mas enfim, objetivo, subclasses devem ser substituíveis por suas superclasses sem que o comportamento do programa seja alterado. Para que isso? Qual o problema que isso resolve? Evita que subclasses alterem o comportamento esperado, garantindo que as heranças sejam adequadas. Com isso, eu apresento este exemplo. Eu tenho que habilitar a forma de colocar um zoom aqui, mas enfim. Dá para vocês enxergarem? Dá, né? Tá. Vamos lá. Aqui em cima, eu tenho esse cenário aqui, ó. Tem uma relação de meio que pai e filho, né? Mãe e filho, enfim. Então aqui em cima eu tenho, oi, eu sou o Sam, eu faço café. O pai ou a mãe aqui, né? O responsável. E no filho, oi, eu sou Idan, filho de Sam. E aí, aqui à direita eu tenho o seu café, desculpa. E aqui à direita tem aqui, ó, ei, Sam, alguém pedindo, né? Ei, Sam, você pode fazer um café para mim? Aí o Sam responde, aqui está seu café, obrigado por tudo. Beleza. E aqui, então, o que que a gente vê nesse cenário? Como a gente tem uma relação de pai e filho, ou mãe, né? Pais e filho, a gente entende que minimamente a gente vai ter um relacionamento de herança, né? Então a gente pode entender que se pai ele tem uma característica, o filho ele vai herdar essa característica também. Então nesse cenário, a gente poderia entender o quê? Que Eden ou Eden, ele vai ter a habilidade também de fazer café. Se o pai faz café, o filho vai poder fazer café, beleza? Então alguém faz o pedido para o Sam, que é um pai, para fazer o café e ele consegue atender, beleza? Aqui embaixo, à esquerda, né? Alguém pede, ei, Eden, Sam não está aqui agora, você pode fazer um café? Aí o filho fala, né? Eu não posso fazer o café, mas aqui está a sua água. Ora, tem um certo tipo de incompatibilidade. Se o vou falar Eden, se o Eden é filho de Sem e Sem faz café, só que o seu filho ele não possui a mesma habilidade de pai, tem alguma coisa errada, certo? Tem alguma coisa errada. Então, o que que isso quer dizer? Se uma classe ela é filha, ela estende outra classe pai, ela deve sim ter a mesma atribuição de pai, certo? E aí, pessoal, vou abrir um parênteses. Não quer dizer que você não pode ter outras mais. Não é isso. Mas minimamente ela deve ter as mesmas. Pode ter mais? Pode. Mas deve ter as mesmas. Esse cenário aqui à esquerda, qual que é o objetivo aqui? De apresentar uma incompatibilidade. Se Éden é filho de Sem, os dois devem estar aptos a fazer o café, certo? Então, se Éden é filho de Sam, ele deve fazer o café, certo? Então, imagine que fazer café é uma função, e Éden só tem uma função, certo? E se ele é filho, de novo, se ele é filho de Sam, e ele só tem um método, espere-se que ele faça o café. Não é oferecer uma água. Se isso acontece, está errado, certo? Se isso acontece, está errado. Qual que seria o cenário ideal? Alguém pede a Eden, né? Ei, Eden, o Sam não está aqui agora, você pode fazer o café? E aí o Eden fala, certo? Pois não, aqui está o seu cappuccino, né? E aí a pessoa agradece. Repare que no exemplo aqui em cima, não é? Alguém pede o Sem para fazer um café e aqui fornece um café, certo? E aqui embaixo, né, é pedido
um café, e o Éden, ele retorna um cappuccino, que a gente pode entender como um tipo de café, né? E aqui no exemplo a gente pode entender o seguinte: olha, os dois fornecem um tipo de café, só que a especificidade ela pode ser diferente. Mas de forma geral, é tudo café, certo? Do que diferente do cenário anterior, que é água, né? Então, o que que o princípio de Liskov fala? Olha, se eu tenho uma classe que ela herda alguma outra, ela deve ser substituída pela sua classe, a sua classe, ai gente, esqueci o termo, a classe maior não, a classe, a sua superclasse. Mas não no sentido de substituir funções, tá? No sentido de, olha, se a superclasse ela exerce essas funções, exerce esse comportamento, o seu filho tem que ter o mesmo comportamento também. Agora, o tipo específico de trabalho, o retorno, ele pode ser diferente, igual no caso aqui. O Sen, a especialidade dele é só café, café geral, né? Café comum. Agora, o Éden, seu filho, ele faz café também, só que um tipo específico de café, certo? É isso que quer dizer, ok? Um contra-exemplo. A classe ave, aí tem o método voar, e está mostrando aí que a classe está. Se você chamar o método, né, a ave vai estar voando. E uma outra classe chamada pinguim, que estende ave. A pinguim, ela é classificada como ave, tá? E aqui a gente tem uma sobrescrita, certo, de método, que voar, né, a gente está colocando uma exceção de que, apesar que pinguim seja uma ave, pinguim não voa, certo? E isso aí é um contra-exemplo desse cenário do princípio de Liskov. Ou seja, se a gente está falando que ave ela deve voar e pinguim é um tipo de ave, só que ela não voa, como é que a gente resolve esse tipo de cenário? Simples. A gente cria uma interface chamada ave e a gente vai implementar alguns métodos que é comum em todos os tipos de ave. E eu crio uma outra interface chamada ave que voa. Repare, aqui eu tenho duas interfaces em níveis diferentes. Eu tenho uma interface mais abstrata, que é a ave, e uma ave um pouquinho mais específica, é uma ave que voa, que é extend ave. Tá vendo? Extend ave. Agora, com o método voar. Então, se eu precisar de aves mais genéricas, automaticamente elas possuirão o método emitir som. E se eu precisar de uma ave que voa, além de voar, eu também terei um método emitir som, certo? Continuando a leitura. Então aqui, ó, andorinha, ela implementa a interface ave que voa, certo? Ave que voa. Com isso, então, eu terei que implementar como sua interface, como é a interface ave que voa, automaticamente eu tenho que ter a implementação de emitir som. Como é que a andorinha faz o som dela? Poderia ser pomba, né? Acho que tá mais para pomba do que andorinha, né? Pru, pru. Tá mais para pomba do que andorinha, né? Mas enfim. Então, emitir som de pomba ou andorinha vai ser isso, e o método voar vai ser o quê? Ah, estou voando, certo? E para pinguim? Pinguim é um tipo de ave? Sim. Só que ao invés de fazer essa rotina aqui com tratamento de exceções, eu crio o pinguim com um tipo de interface ave, e aqui eu só vou me preocupar em escrever o conteúdo do método que é pertinente a pinguim, que, que foi definido em ave, que é só o quê? Emitir som, certo? Conseguiram pegar aí? Onde que tá? Ah, tá aqui.
Considerando esse exemplo aqui, ó, mais precisamente, essa parte aqui, ó. Isso quer dizer o quê? Que a gente vai poder instanciar um objeto andorinha e um objeto pinguim, certo? Só que os dois, eles podem ser entendidos como um objeto só do tipo ave. Por quê? Ave, ok? Só que ave que voa, ele estende ave. Então quer dizer o quê? Que ave que voa é um tipo de ave também. Então, se eu tiver isso aqui, por exemplo, a relist, ave, aves, recebe new, deixa. Ó, isso quer dizer o quê? Considerando aquele exemplo, ó, deixa eu fazer aqui antes, ó. Se eu fizer isso aqui, ó, colocar and1 é igual a new andorinha, e depois pin1, que é pinguim, certo? Ah, faltou aqui, ó. Andorinha do tipo pinguim. Beleza? Isso quer dizer o quê? Que andorinha, and1, é do tipo objeto andorinha, e pin1, que é pinguim, é do tipo pinguim1. Só que, para eu adicionar numa lista chamada aves, você pode entender o seguinte: que a gente só vai poder adicionar objetos do tipo ave. Ou seja, você poderia falar o seguinte: só vou poder adicionar se tiver assim, não é? Não. A gente pode simplesmente vir aqui, né, adicionar tanto a andorinha quanto pinguim. Isso vai funcionar. Por quê? Porque tanto a andorinha quanto o pinguim, eles são do tipo ave, certo? Ave que voa. Aqui, ia funcionar também. Ia funcionar também, porque a ave que voa é do tipo ave. Pode, 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 pode. É um tipo. Sinceramente, eu fiquei na dúvida. Calma aí. Deixa eu tirar essa prova real aqui.
Não vai não. Não vai não. É porque andorinha é um subtipo de ave que voa e pinguim é um subtipo de ave. O jeito que eu coloquei, sim, ave. Mas se você colocar ave que voa, aí já tem compatibilidade aqui na lista aves. Boa pergunta. Ave que voa é um tipo de ave também. Então, a gente pode falar que ave que voa é ave também. Não, eu não entendi o raciocínio. É a questão de hierarquia do Java aqui. Se a gente. Isso, não aceita ave. Exatamente. Beleza. Bom, algumas vantagens: uso seguro de herança, maior previsibilidade do sistema, evita comportamentos inesperados, facilita teste e também, acho que todos aí eu vou falar que facilita leitura também, não é? Então imagine aqui, uma coisa é você ter um código que tem essas exceções implementadas, outra coisa é você ter a sua classe com a implementação de fato do que você precisa, do que você ficar com um código cheio de tratamento de exceções, não é? Então, indo para o I, Solid. Então, I é a interface, é a segregação de interface, ou Interface Segregation. O objetivo é que os clientes não devem ser forçados a depender de interfaces que não utilizam. Problema que resolve evita que classes implementem métodos desnecessários, promovendo interfaces específicas que atendam apenas às necessidades do cliente. Então, por exemplo, aqui, ó, à esquerda, a gente tem um quadro, né? Tem alguns exercícios ali, aí tem um robô. Ele roda, ele spin rotate, né? Não sei qual que é a diferença aí, né? E ajusta as antenas, né? Ele roda, faz essas movimentações, né? Acho que spin around, ele gira em torno de si. Rotate arms, ele pode movimentar os braços, rodar os braços. E esse wig deve ser ajustar as antenas, alguma coisa assim, não é? Para fazer alguns exercícios. E aqui, o primeiro robô, ele consegue fazer todos, né? Porque, né, a aparência dele consegue fazer girar, né? Movimentar os braços e, por ter antena, ele consegue ajustar as antenas, né? Agora, o segundo robô, ele não tem antena, então por isso ele não consegue executar essa ação de ajustar as antenas, né? Então por isso que ele fala, opa, eu não tenho antenas, não é? Oops, but I don't have antenas, né? Certo, isso aqui é um tipo de contra-exemplo, um cenário que a gente deve evitar. E à direita, qual que é a solução? Olha, você definir exatamente o que cada robô vai fazer. Os robôs que possuem braços e antenas, eles vão fazer um tipo de exercício, e os outros que possuem características definidas vão executar os exercícios de acordo com as suas características. Então, aqui dividiu os exercícios por característica, né? Então, resumindo, né? Então, aqui, robôs que podem girar, faça o giro. Robôs que têm braços e podem rodar, faça o movimento de rotação dos braços. E robôs que possuem antenas, façam ajuste de antenas. Então,
cada robô ele vai identificar o exercício e vai executar conforme a sua capacidade, certo? Não é alguma coisa imposta, é um procedimento que é definido e vai ser executado conforme a característica de cada um. Contra-exemplo. Então aí nós temos o método, desculpa, a interface trabalhador, temos o método trabalhar, fazer pausa e receber salário. Deixa eu mudar um pouquinho aqui. Receber salário, beleza? E temos aqui a classe estagiário que implementa trabalhador. Então, estagiário é um tipo de trabalhador, certo? Então, aqui nós iremos, como ele implementa a interface trabalhador, automaticamente a gente deve implementar esses três métodos. Então, trabalhar, ok, implementação. Fazer pausa, faz implementação, só que, opa, estagiário ele não recebe salário, tem uma outra categoria. Então, se a gente fala que estagiário ele é um tipo de trabalhador, implementa trabalhador, e ele não recebe salário, isso é incompatível com a responsabilidade dele. Então, aqui, em termos de codificação, a gente teria que implementar uma exceção para falar que estagiário ele não recebe salário, certo? Então, o que que a gente deve fazer? Qual que seria a solução? A gente ter uma interface trabalhador com o método trabalhar, ter uma outra interface chamado remunerável e com o método receber salário. Com isso, então, a gente vai ter a classe estagiário que vai implementar o método trabalhar, que só vai trabalhar, certo? Sim. E o funcionário, olha só que interessante, já viram isso? Como a interface, a gente pode herdar de várias interfaces, certo? Então, o trabalhador, ele é o quê? Ele é um tipo de trabalhador e um trabalhador também remunerável, certo? Olha só que maravilha. Com isso, a gente não vai precisar aquela confusão de tratamento de exceções. Beleza? Tranquilo? Vantagens, evita interfaces gordas no sentido muita implementação, muitas linhas de código, não é? Manda ela para tomar Monjaro, não é? Ficar mais magrinho, mais saudável, não é? Reduzir código não utilizado, diminuir independências necessárias, facilita também a compreensão e clareza do código e, falou, melhor manutenibilidade. Certo? Chegando no último princípio, falou, que é o D, que é o Dependency Inversion, que é a inversão de dependência. O objetivo é o quê? Ter classes que são coesas e pouco acopladas. Ou seja, até aqui a gente já viu o que é que são classes coesas. O que significa? São a classe que possui a responsabilidade única. Beleza. Só que não adianta somente ela ter só uma responsabilidade se ela é se ela é muito, aliás, calma aí. Ter classes que são coesas e pouco acopladas, ou seja, não adianta a gente ter classes muito coesas e muito acopladas. Isso quer dizer o quê? O que que é acoplado? Muitas ligações. Essa classe ela tem um relacionamento com uma infinidade de outras classes. Isso significa o quê? Uma alta dependência. Isso vai acarretar o quê? Se essa classe, por algum motivo, ela deixar de existir, o seu sistema ele vai ficar prejudicado, porque é uma classe muito importante, no sentido de ter muitos relacionamentos. O que que a gente quer? A gente não quer ter esse tipo de classe, a gente quer uma classe que seja coesa e ter pouca acoplamento. Então a máxima seria o quê? Uma alta coesão e ter realmente pouco acoplamento, ok? O problema é que a gente quer evitar dependências, uma alta dependência
desta nossa entidade, né. Então, como é que a gente resolve isso? Prefira interfaces do que classes, ok? E aí aqui uma ilustração, nosso robô aqui ele está falando: eu posso cortar uma pizza com o meu braço cortador de pizza, certo? Só que ele vai possuir só essa funcionalidade, ok? Então, para ele estar apto a cortar uma pizza, ele precisa de ter esse braço, né? O que a gente quer aqui à direita, né? Eu corto pizza com qualquer ferramenta que possa ser encaixada no meu braço. Então, repare, o que a gente quer demonstrar aqui? Que neste cenário aqui à esquerda, a implementação, o braço dela ele é inteiriço. Então, para a gente substituir a sua funcionalidade, a gente teria que mudar toda a estrutura do braço, certo? Aqui à direita não, à direita a gente já implementou, já imaginando que, olha, se a gente precisa de uma nova funcionalidade, a gente troca só, né, a metade do braço, né? Troca só uma peça do braço, substitui por outra peça, né? Um esquema de plug and play. Ok. Como outro exemplo, a nível de código, nós temos aqui a classe controlador apresentação. Tenho um atributo projetor, que é do tipo projetor HDMI, projetor HDMI. Eu tenho um método iniciar, e aqui ao iniciar eu chamo os métodos ligar e selecionar a entrada HDMI, ok? Aqui, sei lá, indiferente. Eu tenho um outro método aqui nesse controlador em apresentação, que é o exibir slide. Falou? E aqui eu passo aqui qual é a imagem que vai ser exibida, certo? E aqui chama o método renderizar a imagem e a imagem que foi passada. Por fim, o método finalizar, que eu estou fazendo o quê? Eu estou chamando o método desligar deste objeto projetar, que é do tipo projetor HDMI. E aqui embaixo eu tenho implementação de projetor HDMI, certo? Que é o ligar, selecionar a entrada, realizar a imagem e o desligar, certo? Bom, como ficaria a inversão de dependências? Porque eu posso ter vários tipos de projetores, né? Aqui eu foquei no HDMI, a gente pode ter o DVI, VGA, né? Projetor que funciona só pela rede, né? Enfim. Então, qual que seria a ideia? A gente ter uma interface, projetor, que terão os métodos ligar, exibir, desligar, que é o padrão, né? E ter uma classe, projetor HDMI, que implementa projetor, que é o ligar, exibir, desligar, a gente implementa isso, e ter também um projetor Wi-Fi que também vai implementar todos os métodos de ligar, exibir e desligar, certo? Com isso, então, conforme a cada tipo de projetor, a gente vai implementando a interface projetor. E à direita, como é que fica a nossa classe controlador de apresentação? O que que acontece? O foco aqui é que controlador de apresentação, no exemplo anterior, ele só vai funcionar, ó, aqui, ó, ele só vai funcionar com o projetor que tem esse método selecionar a entrada HDMI, que são os tipos de projetores HDMI. Como é que eu faço, então, para que o meu controlador de apresentação, é aquele passador, né? Como é que eu faço que esse controlador seja funcional para qualquer tipo de projetor? Simples. Primeiro, eu faço esse tipo de esquema aqui, crio uma interface e eu crio implementações concretas para essas interfaces. E aqui à direita eu faço o seguinte, nesse nosso exemplo, a gente cria um projetor
e a gente pode definir do tipo projetor, tá? E esse projetor aqui é a nossa interface, tá? Nossa interface. E aqui no método construtor eu só referencio, né, quem é o projetor, certo? O método construtor. No menu iniciar, ligo, exibir, exibo e no finalizar eu desligo, certo? Então é um código que ele vai funcionar independente do tipo de classe. Aqui a gente está altamente dependente de um tipo de projetor HDMI, e aqui não. Aqui qualquer tipo de projetor que for instanciado, ele vai funcionar, certo? Por conta deste design aqui à esquerda, certo? Vantagens: reduz acoplamento, facilita substituição, né? Muito utilizado, né? Quando a gente vai fazer testes com mocks e stubs, a gente vai ver isso quando a gente for estudar testes, né? Mais flexível, facilita a manutenção e evolução. Beleza? Tranquilo? Pessoal, é isso então. A gente pode finalizar por aqui. A gente vai ter uma aula só de hands-on, então vou preparar uma atividade que faça uma apanhada aí das coisas que a gente viu, tanto de CodeSmells, refatoração, Solid. Beleza? E prova. Tranquilo? É isso aí. Muito obrigado pela atenção dos senhores. E senhor e senhorita, né? Senhor e senhorita. Não caiu? Caraca.